Bem-vindos ao canal, meu nome é Jonatas, é um prazer imenso ter vocês aqui. A partir desse vídeo eu quero trazer diversos estudos bíblicos e diversos cursos bíblicos também, cursos teológicos, para te ajudar na jornada cristã. Eu tô saindo, pessoal, de um resfriado bem forte, graças a Deus eu tô quase curado, mas eu tô com um pouco ainda de congestão nasal. Mas, com a graça e misericórdia do Senhor, em nome de Jesus, nós vamos trazer para vocês um curso com o máximo de excelência possível. Bom, a gente vai começar, pessoal, com esse vídeo aqui falando a respeito de bibliologia. Em princípio, essa palavra pode parecer estranha, parecer que seja um assunto meio chato, meio maçante, mas eu garanto para vocês que não é. Dentro de bibliologia, nós vamos ver quem escreveu a Bíblia, quanto tempo ela levou para ser escrita, nós vamos ver alguns conceitos como Tanakh, Torá, Midrash, Talmud, pseudepígrafos, apócrifos. Então, a gente vai entender essa ferramenta maravilhosa, um pouco mais dessa ferramenta maravilhosa que é a Palavra de Deus, o que significa a palavra Bíblia, o que significa a palavra Testamento. Então a gente vai entender um pouco mais a respeito da Bíblia Sagrada. Depois que a gente sair dessa parte de bibliologia, eu vou entrar imediatamente num curso de aprofundamento do livro de Gênesis. Lembrando que a palavra Gênesis, na sua raiz etimológica, no original, Gênesis é uma palavra de origem grega, que significa início, fonte ou princípio. É por isso que nomeia, por isso que dá nome ao primeiro livro da Bíblia Sagrada, porque fala do início da criação de Deus, do princípio da criação de Deus. Mas a Bíblia Sagrada, o livro de Gênesis mais especificamente, no original não foi escrito em grego, mas sim em hebraico. E no original hebraico, o que seria Gênesis do grego, no original hebraico é a palavra Bereshit, que tem raiz ali na palavra Rosh, que significa cabeça, no cabeça ou em cabeça. E quando eu entrar então no livro de Gênesis, eu quero trazer para vocês esse elevado grau de aprofundamento também. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o e-book de Gênesis, vou deixar o e-book de Apocalipse, porque eu vou trazer para vocês um curso completo de escatologia e do livro de Apocalipse. Quero apresentar para vocês as teorias escatológicas, apocalípticas, e a gente vai aprofundar. Lembrando que a palavra Apocalipse, apo significa retirado de, calipse vem do grego kaluma, que é véu. Então Apocalipse significa retirar o véu, daí o sentido de revelação. Tanto que em inglês eles não chamam o último livro do Novo Testamento de Apocalipse em si, mas eles chamam de Revelation, que significa revelação. Quando o véu é tirado, algo é mostrado, algo é revelado. Então é isso que a gente vai estudar depois no nosso curso de Apocalipse. Vou trazer também para vocês um curso completo gratuito também aqui no canal de liderança ministerial, e vou deixar para vocês também o link do nosso e-book de liderança ministerial aqui embaixo na descrição do vídeo. Uma das coisas que eu fiz questão, pessoal, de montar e colocar para vocês um pouco no curso de liderança ministerial que vocês podem adquirir e ter acesso, é um pouco da história da igreja, Até esse livro aqui maravilhoso, 12 Homens em uma Missão, que conta um pouco aí da história, história secular, Isso não está na Bíblia, no sentido assim, a gente tem, lógico, na Bíblia que fala sobre os apóstolos, mas muita coisa do que eles realizaram, dos apóstolos realizaram do período pós ali bíblico, o que a tradição guardou, seria mais ou menos no seguinte: nós temos a Bíblia Sagrada, que é divinamente inspirada. Mas pense no seguinte: imagina que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil no dia 22 de abril de 1500. O que está escrito no nosso livro de história não é divinamente inspirado, não é 100% correto, não é 100% verdadeiro, mas traz para nós uma base histórica. E essa é a perspectiva que eu trago no curso de liderança ministerial para a gente entender um pouco a respeito de cada um dos 12 apóstolos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é a história secular? O que a tradição vai falar a respeito desses homens, tá bom? Então vou procurar trazer esse estudo dos apóstolos no nosso curso de liderança ministerial de uma forma bem pé no chão, sem correr em exageros, tá bom? Então a gente tem que tomar cuidado. Aquilo que eu, quando ministro os cursos teológicos, eu sempre falo: existe para nós, tem que ficar bem claro para nós, uma analogia com o sinal de trânsito, com o semáforo. Imagine que para nós existe o sinal vermelho, o amarelo e o verde.
O sinal vermelho é o antibíblico, é a heresia, a gente sai fora disso. Existe o sinal amarelo, que é o extrabíblico. Nisso entra uma conjectura, entra um conhecimento arqueológico, tá bom? Isso é o extrabíblico. Não é antibíblico, não é uma heresia, mas a gente não pode se apegar a certas questões como se fosse uma absoluta verdade. E existe também aquilo que é bíblico, né, que é o sinal verde para nós. E nisso nós apoiamos 100% a nossa fé, pois a palavra de Deus ela é divinamente inspirada. Então eu vou trazer Bibliologia, curso de Gênesis, curso de Apocalipse e curso de Liderança. Nós temos muitos materiais aqui para trabalhar no nosso canal nos próximos meses e, quiçá, né, queira Deus, nos próximos anos também. Bom, pessoal, essa é a capa do material que a gente vai começar estudando agora, né, o e-book de Gênesis, link na descrição. Então, tem o meu nome e para quem, assim, pessoal, não me conhece, eu hoje faço parte do Ministério Apostólico Casa de Louvor e você pode pesquisar na internet casadelouvor.org. Pela misericórdia e graça do Senhor, eu quero deixar isso bem claro. Eu estou trazendo isso para trazer para vocês, né, que eu tenho uma cobertura pastoral, eu estou submetido ao apóstolo Zesp, então eu presto contas, faço parte de uma igreja. Muitas vezes a gente vê cantores, adoradores, pregadores que são itinerantes, pregam em tantos lugares, mas a gente não sabe muitas vezes de onde essas pessoas são, de onde elas vêm, para quem elas prestam contas. Então por isso que eu estou trazendo para vocês, né, essa justificativa, né, e apresentando um pouco da minha vida para vocês. Sou o líder e coordenador do Cefome, né, que é um curso de formação de líderes de ministério, obreiros, presbíteros, diáconos, até de auxílio, né, e capacitação de pastores também. Fui professor do Instituto Metodista de Formação Missionária, Informe, durante aproximadamente 4 anos. Me formei pelo Seminário Teológico da Igreja de Deus e fui fazer o mestrado em liderança pastoral pela Universidade do Discípulo, né, ali no antigo centro do Diante do Trono, né, CTMDT, né, e então tem minha jornada, tem minha caminhada. Eu ainda estou aí para concluir o curso de liderança pastoral, né? Faltando cerca de 6 meses para concluir o curso de liderança, veio o Covid, veio o Coronga aí 19 e esse curso parou na reta final e eles estão querendo voltar esse ano para a gente poder simplesmente aí concluir essa etapa, né? Então falta muito pouco para eu concluir e conseguir pegar o diploma lato sensu. Bom, pessoal, então vamos aqui iniciar o nosso e-book Gênesis. Vocês podem ver que ele é ilustrado, ele é explicativo. Eu vou ler com vocês e vou trazer, né, algumas explicações de uma forma bem objetiva para o nosso curso, tá bom? Então, pessoal, olha só, conhecendo a Bíblia Sagrada. Deixa eu te perguntar uma coisa, o que significa a palavra Bíblia? Se eu te fazer essa pergunta, você consegue entender? Então, pessoal, basicamente a palavra Bíblia, ela significa coleção de livros ou conjunto de livros. Eu tenho, por exemplo, a Bíblia no meu tablet, no meu smartphone. Nós temos também a Bíblia aqui, olha, em papel. Eu tenho a minha Bíblia em papel, tem diversas versões da Bíblia em papel. E a Bíblia, aqui, ela na verdade, ela possui 66 livros. Aqui dentro nós temos 66 livros. 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento, um total de 66 livros. Então é por isso, pessoal, que a palavra Bíblia, ela significa conjunto de livros ou coleção de livros. Esse é o significado da palavra Bíblia. Então esse termo Bíblia, originalmente ele vem lá do grego biblos, né? E era um nome que se davam aos diversos rolos de papiro. Então antes que existisse, por exemplo, o papel da celulose, existia a folha de papiro. Então as pessoas utilizavam essa folha para escrever. E aqui no nosso material, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, tem essa mulher aqui, ó, ela está segurando uma folha de papiro, prontinha, uma fotografia real, que ainda se produz papiro em alguns lugares mais específicos ali do Oriente Médio. Então essa é uma folha de papiro diferente da celulose. Houveram escritos em pedra, houve também, por exemplo, a questão dos pergaminhos, que eram escritos em couro de animal curtido. E depois, logicamente, nós tivemos a partir da celulose o papel. E hoje, por exemplo, nós já estamos diante de um novo material de escrita, que são os materiais digitais, né? Então o mundo vai se ajustando para poder trazer uma forma de comunicação mais fácil para todos nós. Mas aquilo, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão.
Hoje, por exemplo, nós precisamos tomar muito cuidado com algumas versões, algumas traduções bíblicas que estão vindo com alguns erros, tá? Até claras heresias, né? Por exemplo, tem uma seita que modificou recentemente o livro o Evangelho do apóstolo João. O João, no capítulo 1, no Evangelho, vai dizer: no princípio era o verbo. Tem uma seita recentemente que ela colocou: no princípio era um verbo. E esse pronome indefinido não existe no original grego. Você vê uma clara heresia, uma modificação mal intencionada da palavra de Deus. Então a gente precisa tomar cuidado com certas versões. Acho que é chamada de tradução do Novo Mundo, se não me falha a memória. Então, pessoal, é consenso, por exemplo, também, né, entre os doutores, que o nome Bíblia, que significa coleção de livros ou conjunto de livros, primeiramente foi aplicado às escrituras sagradas por João Crisóstomo, um dos pais da igreja primitiva. Então a palavra Bíblia, ela vai dar origem a diversas outras palavras: biblioteca, bibliógrafo, bibliófilo, por esse sentido, coleção de livros ou conjunto de livros. E como eu falei, a Bíblia é dividida em 66 livros, né? São 66 livros canônicos. A palavra canônico vem de cânon, do grego, que significa cânon. Cânon significa vara ou régua, ou seja, 66 livros considerados pelo corpo de Cristo e pela igreja como divinamente inspirados, tá bom? 66 livros. Se a gente pegar no Antigo Testamento, lá desde Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º, Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Jeremias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, o último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias. Depois, no Novo Testamento, nós temos desde ali Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, até o último livro, que é o livro de Apocalipse. No total, então, de 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada. E pessoal, a Bíblia, com seus 66 livros canônicos, com seus 66 livros divinamente inspirados, levou 1.600 anos para ser escrita. A Bíblia levou 16 séculos para ser escrita. O último livro do Antigo Testamento foi o livro de Malaquias. E até que houvesse o Novo Testamento, né, até que Jesus viesse e trouxesse a nova aliança, entre Malaquias e o Novo Testamento nós temos um período chamado de período interbíblico de 400 anos. Período esse, dentro desses 16 séculos, houve um período de 400 anos onde não houve inspiração divina para que a palavra de Deus fosse escrita. É o chamado período de silêncio de Deus, né? Até que o Messias, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, viesse e trouxesse através dos apóstolos os fundamentos da palavra de Deus. Então, pessoal, a Bíblia então levou 1.600 anos para ser escrita e houveram cerca de 40 escritores diferentes. Atente para a terminologia que eu estou utilizando aqui, 40 escritores diferentes, mas um único autor. O único autor da Bíblia Sagrada é o Espírito Santo de Deus. Nunca duvide disso. 2 Timóteo 3,16 vai dizer assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Não é uma parte, não é a maior parte, mas é toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. O Antigo Testamento, né, ou Antiga Aliança, né, o Antigo Testamento originalmente foi escrito em hebraico, contendo algumas palavras em aramaico e persa. Já o Novo Testamento foi escrito em grego, mas não o grego clássico, e sim no grego chamado de koiné, que era a língua do povão, a língua do povo comum da época. Tá? Então essas são algumas diferenças na parte da escrita. Por exemplo, a Bíblia ela começou a ser escrita aproximadamente no ano 1451 a.C. por Moisés. Moisés, ali no Monte Sinai, ele recebe as revelações de Deus e ele começa a receber a inspiração divina. Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Deus mostrou para ele a criação do universo, a criação do mundo, e o último livro a ser escrito dentro de um consenso seria o livro de Apocalipse, com o apóstolo João na ilha de Patmos, aproximadamente no ano 95 ou ano 96 depois de Cristo. Então esse, pessoal, é um dos maiores milagres da humanidade. Os escritores, eles viveram em épocas diferentes, séculos diferentes, até milênios diferentes,
profissões, atividades diferentes, reis, médicos, profetas, juízes, diversas pessoas inspiradas pelo Espírito Santo escreveram a Bíblia Sagrada. No entanto, todos esses 66 livros formam uma harmonia perfeita. Diversas pessoas já tentaram descredibilizar a palavra de Deus, alegando inúmeras razões, mas nunca conseguiram descredibilizar a palavra de Deus. O máximo que ocorre é um erro de uma gráfica, mas de Gênesis e Apocalipse, ela possui, sim, uma harmonia perfeita. Indo para a reta final desse nosso estudo, por exemplo, o título Antigo Testamento, né? Então, a palavra testamento vem do termo grego diateque, né? Então, que significa aliança ou concerto, no sentido de pacto. Esse é o sentido da palavra testamento. Então, por exemplo, o título Antigo Testamento, originalmente, primeiramente, foi aplicado às Escrituras Sagradas por Tertuliano e Orígenes, dois pais da igreja. Por exemplo, Tertuliano foi um produtivo bispo, um produtivo presbítero das primeiras eras do cristianismo, assim como Tertuliano, assim como Orígenes também. Tertuliano, por exemplo, ele nasceu em Cartago, atual Tunísia, e viveu entre os anos 160 e 220 depois de Cristo. E ele é talvez mais famoso por ser o autor mais antigo cuja obra sobreviveu a utilizar o termo Trindade, que define Deus, Deus como três pessoas consubstanciais, três da mesma substância, né? Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e os três são um, assim como a Escritura diz. Orígenes, outro pai da igreja aqui também, ele viveu em Alexandria, atual ali no Egito, e também foi um importante sacerdote cristão, né? Ele viveu entre 185 e 253 depois de Cristo. Ele é considerado um dos maiores eruditos da história da igreja. Erudito significa uma pessoa que tem um excesso de conhecimento e de cultura também. E aí, pessoal, eu vou fechando então aqui esse vídeo e a gente segue então no próximo vídeo falando um pouco mais a respeito do conhecimento da palavra de Deus. Os e-books do nosso estudo bíblico, dos nossos cursos bíblicos, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Basta você clicar e ter acesso ao nosso material. Eu vou te pedir aqui, por favor, para você me ajudar dando um joinha, dando um like, né? E compartilhando também, pessoal, não custa nada, trazendo para vocês um curso teológico, bíblico-teológico gratuito para vocês. A única coisa, né, que eu trago para vocês, que eu peço, melhor dizendo, a vocês, é um like, dá um cliquezinho, não custa nada, né? Se inscreva no canal, porque eu tenho certeza que se você também indicar esses vídeos para mais pessoas da sua igreja, da sua família, mais pessoas poderão ser abençoadas, ok? E com o tempo a gente vai melhorando o cenário, qualidade de áudio, qualidade de vídeo também. Forte abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.